Então hoje temos mais um episódio do nosso curso Em Busca da Intimidade. Falávamos anteriormente da oração das horas e a necessidade de tê-la mentalizada. E hoje nós vamos falar da oração mental dos iniciantes, a sua simplificação progressiva, ou seja, você começar a ir crescendo, e a eficácia dessa oração. O Padre Garrigou-Lagrange, ele é um mestre da oração para nós, Então ele traz para nós mesmo um caminho para a intimidade. E hoje, de forma mais completa e concreta, nós vamos falar um pouco desse caminho para a intimidade. O que esse caminho pode nos levar? Então ele começa dizendo que a eficácia da oração, a eficácia da oração, ela acontece quando a gente busca a Deus na oração. Buscar o reino de Deus e tudo mais será dado em acréscimo. Que há um grande risco de nós buscarmos nós mesmos. Há um grande risco da gente querer, às vezes, estudar, às vezes ter uma oração assim para poder preencher a si mesmo. Esse é um perigo grande. É preciso que a nossa oração tenha como fim o próprio Deus. Buscá-lo. E buscá-lo de verdade. Buscá-lo como devemos e precisamos buscar. E aí, às vezes a gente tem muitos métodos para meditar, tem muita coisa para poder buscar Deus e criamos assim exercícios espirituais dos mais complexos. E esse é um problema, que a gente fica preso no método e não no fim. O método pode ser qualquer um. O método pode ser o mais simples ao mais sofisticado, desde que eu dê conta de, através desse método, chegar a Deus e não ficar só no método. Tem muita gente que fica preso demais em método de rezar e encontra a si mesmo, não encontra Deus, não busca Deus, não tem um encontro pessoal com o Senhor pelo qual a gente reza. E olha, a meditação, ela não precisa ser algo sofisticado demais, precisa fazer com que a minha mente esteja em Deus, de forma simples. Um dia, São Curadars conversando com o Senhor, e o São Curadars perguntou para ele, mas aqui, o que você faz na sua oração? Ele disse assim, eu olho o nosso Senhor que está no sacrário, e Ele olha para mim. Se isso é algo consciente, se isso é algo que a minha mente tem certeza, que o meu coração tem certeza, e que acontece mesmo, é uma grande oração. Meditada e contemplada. Por quê? Eu olho o Senhor no sacrário, eu vejo. Aí tem um ato de fé, eu vejo Deus, Deus está ali. Não é qualquer coisa, eu não olho só um objeto, eu não olho só um pedaço de pão, eu não olho só um sacrário bonito, eu olho Deus. E Deus me olha. Simples, objetivo, mas completamente profundo. Eficaz. Eu olho Deus, Deus me olha. Isso basta. Isso é uma oração de meditação e contemplação. Eu medito quando olho para Deus e o contemplo quando Ele me olha. Um camponês, sem estudo, sem muito conhecimento. Nós estamos num momento do intelectualismo muito grande. Aqui ele critica o intelectualismo. Um intelectualismo que quer conhecer Deus, que quer buscar a Deus, mas no fundo a pessoa quer buscar a si mesma. Querem grandes meditações, grandes orações, querem voltar em orações tradicionais. Mas qual é o fim de tudo isso? Se o fim não for estar com Deus, encontrá-lo e amá-lo, de nada vale. Porque às vezes eu estou buscando a mim mesmo, amando a mim mesmo, querendo a mim mesmo. Por isso a gente precisa entender que a meditação, ela precisa talvez de um método para nos ajudar. Mas ela precisa muito mais de um ato de estar com Deus. A oração é um acontecimento. Eu estou com Deus. Aqui eu vou falar de um método simples. Santa Teresa dizia, de maneira simples e profunda, a oração mental não é outra coisa senão uma amizade divina, um colóquio frequente a sós com aquele por quem sabemos ser ambos. Jesus até disse, nós precisamos, para rezar de verdade, nós precisamos não fazer como os fariseus que ficam nas praças rezando, mas entramos para o nosso quarto, fechamos a porta e queiramos ter uma amizade com Deus. Eu olho para Ele, Ele olha para mim.
aí tá bom. Aí está acontecendo a oração. Aí está uma meditação verdadeira. Eu olho para ele olha para mim. O padre Garrigou Lagrange faz uma pergunta. Existe algo mais simples que a meditação? Às vezes, tiram-lhe a espontaneidade propondo métodos complicados demais que atraem a atenção sobre eles mesmos e não suficientemente sobre Deus, a quem a alma deve buscar. O método é bom para chegar à verdade, com condição de se fazer esquecer e de conduzir realmente ao fim para o qual se deve tender. É o que eu acabei de dizer. O método é importante, mas a gente não pode ficar preso no método, né? Bom, um método, para falar mais simplesmente como, né, um modo de fazer meditação, é útil, sobretudo no começo, para nos preservar da divagação, mas para não se tornar, por sua complicação, mais um obstáculo do que uma ajuda. É preciso que seja simples e, longe de quebrar a espontaneidade e a continuidade da oração, deve contentar-se em descrever o movimento de elevação da alma a Deus. O método tem que ser simples, para a gente não ficar demais em método e nos perdermos para estarmos com Deus. E aqui ele fala uma coisa interessante, para não quebrar a espontaneidade, a criatividade, porque às vezes a gente vai rezar de um jeito simples, espontâneo, mas que nos leve até Deus. Contudo, o que a gente precisa entender é que a meditação ela é muito mais do que método, muito mais do que eu rezar. É algo que acontece através da graça de Deus também. Talvez eu não consiga rezar muito bem, mas se eu pedir a Deus a graça, Ele vai fazer a oração acontecer. Ele vai me ajudar a meditar e até a chegar à contemplação. O problema é que às vezes eu acho que é o método que vai fazer eu acontecer isso, é o jeito que eu rezo, é a música que eu tenho que colocar, é a luz que eu tenho que acender, é o jeito que eu tenho que ficar sentado. Tudo isso ajuda? Ajuda. Mas entenda, o que faz eu rezar de verdade, eu ter a graça de verdade, é a meditação. É quando eu paro, é a graça de Deus que me leva à meditação. Não é a minha própria qualidade ou a qualidade da onde eu estou rezando, ou as pessoas que estão rezando comigo, não. A graça de Deus que faz. Agora, é interessante uma coisa. É preciso que tenha algumas coisas essenciais na minha meditação. Né? Então não precisa de método nenhum. Não precisa, mas tem que algumas coisas que são essenciais. E elas passam por, vamos dizer assim, um percurso a chegar à contemplação. Ou seja, a meditação ela tem como fim contemplar a Deus, a sua verdade e amá-lo. Então eu preciso percorrer um percurso simples, que começa pela humildade. A primeira coisa da oração é a humildade, né? Eu preciso entender quem eu sou e quem Deus é. Reconhecer meus pecados, reconhecer minha pequenez e reconhecer quem Deus é. Isso nasce de um exame de consciência, de um pedido de perdão e de uma adoração a Deus. Eu sei quem eu sou, eu reconheço a minha pequenez e a partir daí, a partir desse reconhecimento, eu vou alcançando os outros estágios da meditação. Né? Então, primeiro, eu faço um ato de humildade. Né? Lembrarmos de quem somos quando a gente estiver com Deus. Né? Santa Catarina de Sena escreveu no seu livro que Jesus disse para ela, ele disse para ela assim, eu sou aquele que é, e tu és aquela que não é. Olha que profundo isso. Eu sou aquele que é. Eu sou. Você não é. Tem hora que a gente vai rezar achando que a gente é e Deus não é. Que a gente vai ditar para Ele o que Ele tem que ser. Não. A partir dessa humildade, esse ato de humildade, ele vem sempre acompanhado do reconhecimento da nossa pequenez, das nossas misérias que são colocadas ali e da adoração. Depois disso, há um segundo momento da meditação que são baseados e alicerçados nas virtudes teologais. A partir da humildade, eu vou passando para as virtudes teologais e aí sim eu consigo contemplar. Primeiro pela fé. Eu não sou nada. Depois desse ato de humildade profundo, eu tenho um ato de fé. Eu não sou nada, mas Deus é.
O Deus é, o dizer que Deus é um ato de fé. Eu creio que o Senhor é, eu creio quem é Deus, eu creio que me amas, eu creio que me queres, eu creio em Ti, Senhor. Esse é o segundo momento. Não sou nada, mas estou diante daquele que tudo é. Isso é a fé. Crer num Deus que nos salvou e que nos ama. Não sou nada, mas estou diante do tudo. Não sou nada é humildade. Diante do tudo, ato de fé. Eu creio que Ele é. Eu creio quem Ele é. Eu creio o que Ele pode fazer. Eu creio que nesse momento que eu estou aqui, tudo pode acontecer. E aí há uma adesão à fé, né? Aí ele fala, muitas vezes parece consideração e adesão de fé, bastam algumas palavras do Evangelho, da liturgia, basta a gente refletir sobre a paixão, morte e ressurreição de Jesus, ou seja, basta a gente pegar aquilo que a gente crê enquanto igreja, seja na Sagrada Escritura, né? Basta trazer o nosso credo ali, né? E aí eu tenho um ato de fé, um ato de acreditar. Sou humilde, eu creio, tenho um ato de fé, eu creio em Deus. E aí esse crer me leva a uma esperança. Esperança de quê? Né? O ato de fé sobre a verdade e a bondade de Deus faz nascer espontaneamente um ato de esperança. Depois de ter tido um ato de fé, ter recitado um creio, a alma vem assim de modo todo espontâneo a dizer, eu desejo, eu tenho sede, eu espero. Eu tenho a humildade de reconhecer quem eu sou. E eu creio quem Deus é. E eu quero esse Deus. Essa é a esperança. Eu quero viver isso que Deus me diz. Eu quero estar no que Deus me diz. Se Deus me fala de eternidade, eu quero essa eternidade, eu espero ela. Se eu creio que Deus me ama, eu quero esse amor, eu espero nesse amor. Ou seja, a fé me faz desejar Deus. Isso é a esperança. A nossa esperança é colocar a nossa vida em Deus. É esperar tudo que eu creio, eu espero que aconteça em mim. Esse é o terceiro momento. Humildade, fé e esperar em Deus. É depositar nele a minha vida. Eu coloco em Deus a minha vida, pois eu creio nele. E eu coloco nele porque eu sei que ele vai fazer em mim muito mais do que eu sou capaz, né? O ato de esperança, por sua vez, nos dispõe a um ato de caridade. Aí vem a terceira virtude teologal. Eu creio, eu espero, deposito nele a minha esperança, deposito nele a minha vida. E aí brota. E aí, meus irmãos, eu quero que vocês entendam o seguinte, isso é graça. As três virtudes teologais, elas são virtudes infusas. Deus que coloca em nós. Não é a gente que simplesmente faz, não. Se a minha oração é verdadeira, se há uma humildade verdadeira, uma adoração verdadeira, e se eu me disponho a crer de verdade, Deus vai aumentando a fé, colocando a fé infusa, me levando à esperança infusa e, por fim, a caridade infusa. E o que acontece de forma gradativa? Reconheço quem eu sou, creio em quem Deus é, coloco a minha vida esperando que Deus faça em mim, e aí Deus me dá a graça de amá-lo. Né? A caridade. Realmente, como diz São Tomás, pelo fato de um homem esperar obter um benefício de Deus, ele é levado a pensar que Deus, seu benfeitor, é bom em si mesmo. E melhor que seus benefícios. Ou seja, a esperança é eu crer nas coisas que Deus faz por mim. Deus me ama, eu creio nesse amor. Então eu quero esse amor, eu quero esse amor. Entenda uma coisa, a fé é acreditar no que Deus é e que Deus faz. A esperança é querer o que Deus faz. É depositar a nossa vida no que Deus faz. Agora a caridade é sair do que Deus faz e ir para quem Deus é. Olha que profundo. Humildemente eu sei quem eu sou. Por um ato de fé eu sei quem Deus é e o que Deus faz. Na esperança eu busco o que Deus faz em mim. Na caridade eu busco quem Deus é em mim. Quem Deus é na minha vida. É por isso que a esperança nos dispõe a amar a Deus em si mesmo, porque Ele é infinitamente bom em si mesmo. Assim se eleva espontaneamente em nós o ato de caridade. Primeiro de uma forma afetiva, mas depois de uma forma efetiva. Aqui é necessário uma afeição calma, mas profunda, que é mais segura e mais profunda que as emoções superficiais.
ela consiste em dizer: meu Deus, eu não quero mais mentir ao dizer-vos que vos amo. Concedei-me amar-vos e agradar-vos em todas as coisas. A caridade afetiva deve, afinal, tornar-se efetiva. Eu quero conformar a minha vontade à vontade divina. Que a tua vontade se cumpra em mim pela fidelidade aos mandamentos e ao espírito dos conselhos evangélicos. Olha que bonito. Eu saio de um estado de alguém que não é nada para crer num Deus que é tudo, para esperar desse tudo e para viver esse tudo. Que a minha vontade não seja mais ela, mas seja a tua vontade. Faça-se em mim segundo o teu querer. É um processo que vai acontecendo na meditação. À medida que eu vou fazendo que a minha oração faça isso, e aí eu vou dar um exemplo prático. Cheguei para rezar. Senhor, eu não sou nada, eu não dou conta de nada. Estou dando um exemplo, né? Poderia ser uma oração. Mas eu sei que tu és. Eu sei que tu podes. Eu creio que tu és e que tu podes. Reconheço o meu nada, mas creio que tu és grande. Eu quero a tua grandeza. Eu espero que o Senhor pode fazer em mim. Por fim, Senhor, eu quero deixar a minha vida de pecado e te amar. Se acontece esse movimento, todas as coisas, situações do dia a dia, nas meditações diárias, eu alcanço uma vida de contemplação. Pois a caridade me leva à contemplação. A caridade me leva às coisas grandes, às coisas sobrenaturais. E aí o padre Garrigou-Lagrange vem dizer que a perfeição da nossa união com o nosso soberano bem, quanto maior for a simplicidade da nossa oração, mais perfeita é também essa união. Ou seja, isso tudo que eu estou dizendo para você, a gente não tem que buscar fazer isso de forma muito chique, muito cheia de firulas. Não, de forma simples. Eu olho para ele, ele olha para mim. Como aquele camponês falou para Curadarse. Eu olho para ele olha para mim. Aí a gente logo pensa, então é só eu chegar diante do sacrário, olhar para ele olhar para mim, está tudo resolvido? Não. Eu olho para ele, eu sei quem ele é, eu sei que eu não sou nada. Ele olha para mim e me faz totalmente diferente do que eu posso ser. E aí eu alcanço a conversão verdadeira. Termino esse episódio dizendo para você que é preciso que você creia que Deus pode te fazer um homem de oração, de meditação e de contemplação. É a graça de Deus que vem em socorro a nós e nos transforma. Deus te abençoe e até o próximo episódio, se Deus quiser.